Bem-vindos ao Pod 9, o podcast da Academia Inovar. Hoje, o tema é a estrutura e os recursos disponíveis para a inovação. Dando continuidade às dicas para a autoavaliação de gestão da inovação, tendo como referência o Prêmio Nacional de Inovação da CNI e Sebrae, vamos apresentar hoje o quinto e sexto fundamentos. O quinto fundamento, de estrutura favorável à inovação, busca identificar o quanto a organização estimula o fluxo de ideias com potencial inovador entre os seus diferentes setores e entre as diferentes funções. O foco está na permeabilidade existente entre todas as áreas e níveis. A estrutura será favorável ao viabilizar e acelerar o processo de comunicação, bem como recompensar as ideias e iniciativas voltadas à inovação. O quinto fundamento está desdobrado em 4 parâmetros. O primeiro, acesso a recursos, avalia a forma de disponibilização dos recursos necessários para o surgimento e a implantação de novas ideias com potencial de se transformarem em inovação. Busca-se observar o nível de frequência com que essa disponibilização ocorre e o seu respectivo nível de planejamento e sistematização. Ou seja, desde algo eventual e não planejado até algo sistemático com análise de risco e da capacidade de retorno. O segundo parâmetro, mecanismos de avaliação, está voltado a avaliar a forma utilizada pela organização para a análise da contribuição dos funcionários para a inovação. Essa análise pode ocorrer desde ações informais, considerado como um nível baixo, até por meio de um processo de avaliação sistemático com indicadores e metas alinhados aos objetivos estratégicos da organização, considerado, nesse caso, o nível mais alto na escala que vai até 7. O terceiro parâmetro desse fundamento é o da comunicação aberta. O foco está em avaliar a estrutura que dá suporte à comunicação, ao compartilhamento e à disseminação de informações por toda a empresa. Na escala de avaliação, no extremo inferior, nível 1 da escala, a organização tem uma estrutura que permite apenas uma comunicação e disseminação somente entre funcionários de uma mesma área. Já no extremo superior, nível 7 da escala, temos uma estrutura integrada e ágil que envolve todas as áreas e níveis da organização. O quarto parâmetro, equipes interdisciplinares, busca avaliar como as estruturas da organização estimulam e promovem o trabalho em equipe. Se as equipes são formadas somente com funcionários de uma mesma área, o nível de escala é baixo, 1. Agora, se as equipes são formadas com um olhar multidisciplinar, envolvendo diversas áreas e, inclusive, pessoas de fora da organização, aí o nível é alto, 7. O sexto fundamento para avaliar a gestão da inovação no modelo do PNI é o de recursos disponíveis para a inovação. Nesse fundamento, busca-se observar a disponibilidade e a alocação de recursos voltados especificamente ao desenvolvimento de inovações ou de atividades inovadoras, e está desdobrado em 4 parâmetros. O primeiro parâmetro desse fundamento, denominado política de investimento financeiro, busca avaliar a forma pela qual a organização foca os seus investimentos. Se foca essencialmente em produtos e serviços tradicionais, é nível 1 na escala. Se foca em um portfólio bem balanceado entre produtos tradicionais e inovadores, é nível 7. O segundo parâmetro, captação de financiamento, busca avaliar a capacidade da organização buscar diferentes fontes de recursos financeiros para desenvolver seus projetos de inovação, de produtos, serviços ou processos. Ao captar somente de fontes de recursos conhecidas e de forma eventual, a sua nota na escala é 1. Se a organização monitora de forma sistemática as fontes, usando inclusive ferramentas de análise financeira e de risco, sua nota na escala é 7. O terceiro parâmetro, a alocação eficiente de recursos financeiros, avalia o nível de planejamento utilizado pela organização para alocar os recursos necessários à inovação. Se a alocação ocorre de modo não planejado e de forma reativa, o grau é baixo, 1. Se para a alocação são utilizadas métricas relacionadas com as diferentes perspectivas de retorno, aí o grau é alto, 7. O quarto e último parâmetro é o de medidas de desempenho. A organização consegue avaliar a contribuição das inovações lançadas ou implementadas para o seu desempenho financeiro? Se essa avaliação é informal e qualitativa, sem medidas claras, o grau é baixo, 1. Se a organização utiliza medidas bem claras de forma proativa, aí o grau é alto, 7. Agora, com tudo isso,
reflita sobre como está a sua organização frente às 6 dimensões já apresentadas até o momento e aproveite para extrair possibilidades de melhoria nas atividades do seu processo de gestão e inovação. Até a próxima com as dimensões 7 e 8 do Prêmio Nacional de Inovação. Quer saber mais? Inscreva-se na Academia Inovar e acompanhe semanalmente o Pod 9.